Boa noite a todos que acompanham mais um podcast Dr. Físio Saúde e Informação ao vivo, através do Grupo Agora, pelo YouTube e Facebook. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui, justamente para nós estar aqui nesse bate-papo com o Leandro Henrique, que ele é pós-graduado em administração. Graduado em administração, né? Pós-graduado em publicidade e marketing, pós-graduado em neurologia e psicologia aplicada. Ele também é palestrante e treinador de empresários de equipe. E também é mentor do programa SMV Business. Nós vamos falar hoje sobre a experiência como líder, gestor empresarial, comunicação e marketing. O que seria também a mentoria dos empresários SMV Business e as experiências que mais ajudaram a moldar a carreira na vida pessoal e empresarial. Boa noite, Leandro. Muito obrigado por você estar presente aqui no nosso podcast. Maravilha. Salom, muito obrigado. Obrigado mais pela oportunidade. Eu espero que seja um papo muito agradável aí também para todo mundo que vai estar assistindo a gente. Legal, Jair. Fala um pouquinho de você então, antes da gente já começar aqui, ó. Maravilha. Saulo já estava comentando aqui que ele já tem várias perguntas. Tem, aqui o negócio, mas é bom, vai ser construtiva e oportuna, tanto para o empresário quanto para aquele microempresário, para aquele que pensa em alguma coisa. Se você quiser falar um pouco de como começou, dessas suas formações, e aí depois já vou entrar nas perguntas. Maravilha. Primeiro, eu acredito que seja muito bacana também já parabenizar você pelo trabalho, por todas as pessoas que você tem trazido aqui, que tem trazido os conhecimentos distintos e que você vai fazer esse bate-bola bacana também, para que, de novo, né, para a pessoa que está assistindo a gente lá na ponta, que seja algo realmente bastante agradável. E te agradecendo aqui esse convite de poder compartilhar também um pouquinho da história, um pouquinho do aspecto profissional, o aspecto de vida.
Eu acredito primeiramente que todos nós, seja lá o que é que nós fazemos das nossas vidas, a gente está de alguma forma procurando servir, né? Sempre. A gente, lógico, está procurando evoluir, procurando se sentir bem, mais confortável e feliz da melhor forma possível com aquilo que a gente escolhe fazer da nossa vida, mas fundamentalmente todo mundo tem um papel muito importante naquilo que a gente vai desenvolvendo. Seja você, no seu trabalho profissional, naquilo que você agrega no dia a dia. Lógico que eu vou procurando da mesma forma. A gente tem aqui também toda a estrutura que está preparada agora. E se não fosse toda a estrutura preparada para edição, para o vídeo, para o áudio, né, a gente não conseguiria levar essa conversa para as outras pessoas. Então, de alguma forma, todo mundo se agrega no final de contas, né? Bacana, viu aí, né, gente? Então eu já vou começar logo com aquela pergunta que a gente fica com dúvida mesmo, porque a gente não conhece muito, ele já é muito da área. Qual a diferença da mentoria empresarial para consultoria tradicional? Tá, beleza, muito bacana. Quando a gente pensa em abrir um negócio e em empreender, a gente tem um objetivo muito grande. Por exemplo, eu quero montar uma clínica voltada para fisioterapia, eu quero abrir uma padaria, eu quero desenvolver uma corretora de seguros, um escritório de advocacia. Então, todo mundo tem uma vocação, como a gente estava conversando, é algo que vai ajudar a servir as outras pessoas lá na ponta. Então, o mundo ele só cresce se a gente realmente está agregando um com o outro. Só que quando a gente está querendo empreender, a gente tem uma quantidade de conhecimentos que tem um certo limite, certo? É como se a gente pegasse uma caixa de quebra-cabeça e para a gente fosse confiado uma quantidade de peças do quebra-cabeça. A gente não tem todas as peças. É verdade. Então é muito importante mesmo a gente expandir o nosso grau de conhecimento sobre o que a gente faz de uma forma técnica, também arrojada para o desenvolvimento, e a gente vai aprender isso com outros profissionais, certo? De uma forma diferente, né, daquela visão que a gente tem. Exatamente. Quando quer montar alguma coisa. Exatamente. Por exemplo, muito da minha carreira vem do setor de seguros. Então eu vejo assim, tem muita gente que ou já começou a trabalhar na área de seguros porque teve uma primeira oportunidade numa corretora para trabalhar lá, ou dentro de uma seguradora, ou pessoas que vieram do mercado. Trabalhava no banco, trabalhava com contabilidade, trabalhava com advocacia, e aí um dia viu que a área de seguros era interessante e resolveu empreender lá. Quando essa pessoa começa a empreender nesta área, ou ela é muito boa de vendas, ou ela é muito boa no administrativo, na parte técnica. Só que, veja, como eu comentei, a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. Então a gente precisa aprender, se moldar de um jeito que possa ser muito perspicaz a nossa atuação no mercado. Então, para isso, a gente vai buscar essas outras peças do quebra-cabeça no mercado. Em geral, a gente vai procurar profissionais que têm uma alta performance naquilo que eles desenvolvem, e lá a gente contrata esses serviços que vão ajudar a gente a melhorar naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, para eu galgar os degraus mesmo profissionais ao longo dos anos, eu fui procurar várias formações, como você muito bem disse. Também. Exatamente. E aí, neste sentido, como você perguntou, qual a diferença entre um programa de mentoria e um programa de consultoria tradicional? Eu vou te dizer uma coisa. Lá na nossa empresa, nós temos contratado desde 2023 uma empresa de consultoria tradicional que ajuda muito a gente. Eles vão lá todas as segundas-feiras com a gente e nessas segundas-feiras a gente tem um cronograma de trabalho e de implantações junto com o nosso time. Então essa empresa de consultoria desenvolveu um diagnóstico da nossa empresa, analisou os cenários, viu para onde é que nós gostaríamos de ir e a partir disso traçou um plano de metas com a gente e tem esse acompanhamento semanal. Isso de 2023 até agora 2025. Olha que interessante. Exatamente. Veio num programa de ascensão muito forte. Agora, num programa de mentoria, o que a gente pode analisar? Quando um empresário ele procura um outro empresário que ele tem uma vivência muito forte na sua própria área, está alguns degraus acima naquilo que está fazendo e tem condições de mentorar. É como se fosse um professor de elite para aquele outro empresário que fala, opa, tem um caminho que eu quero desenvolver e é importante eu estar
remando ou nadando junto ou ao lado de um professor fera nesta área, ok? Então é como se o consultor que eu tenho hoje lá na minha empresa, ao invés dele estar direto dentro da minha empresa ajudando nas implantações, ele fosse na verdade este grande professor que tem uma grande vivência e me ajuda a desenvolver naquilo que eu quero dentro da minha empresa. No molde de trabalho, quando eu falo do SMV Business, o SMV que é uma sigla, né? O SMV para sua melhor versão de negócios, então business, né? Então ajudar os empresários a uma melhor versão para os seus negócios. Então eu ajudo a mentorar empresários que atuam em áreas similares às que eu tenho uma grande carga de conhecimento para que eu possa viabilizar para esses empresários justamente a experiência já de muitos anos e que aí eles possam crescer nas suas áreas. Em geral, eu acabo atuando sim com empresários que têm uma vivência mais parecida com a minha, que é na área de serviços, não necessariamente em seguros, tá bom? Porque tem várias áreas que eu acabo dominando bastante. Vários focos de uma empresa, porque você vai pegar vários tipos de empresários com vários dentro da área profissional. Né? Exatamente. Para você ter uma base do tamanho e da importância que você está passando aqui agora, eu já tive empresas, eu já fui do núcleo jovens empreendedor da Associação Comercial de Suzano, e muitas vezes, se eu não me engano, 30% ou 40% de algumas empresas que a gente monta, ela chega a quebrar. É verdade. No primeiro ano. É verdade. E a pessoa não tem essa estrutura, porque às vezes a gente quer montar uma coisa, mas a gente não traçou algumas coisas. E eu acho que essa sua consultoria, seja ela empresarial ou a tradicional, ela dá esse curso, ela dá esse foco para onde a gente vai seguir, não é? Sim. E uma coisa que eu gosto de pensar é assim, como é que a gente pode fazer mais simples aquilo que a gente tem? Porque não adianta chegar e falar para o empresário, olha, você precisa fazer isso, isso, isso para a sua empresa dar certo. Gente, vamos falar bem a real. Existe uma quantidade de recursos aparentemente limitados no primeiro momento. Que dificilmente o empresário, né, normal, vamos falar da normalidade, vai chegar com 1 milhão de reais, 10 milhões de reais, já chegar investindo, contratando a equipe de marketing, de RH, jurídico, contábil, e essa equipe já vai vir uma equipe de primeira linha que vai contratar os próximos profissionais que vão fazer essa empresa dar resultado. Quando a gente fala da maioria das empresas brasileiras, elas são empresas constituídas do sócio, talvez um segundo sócio nessa empresa. Se tem um caixa financeiro, ele já começa contratando uma ou duas pessoas. Então, na maioria das empresas, a gente está falando de empresas pequenas que vão passar a se tornar médias ao longo do tempo. Então, para fazer isso, é necessário a gente fazer o feijão com arroz e fazer muito bem feito, né? Então, não dá para esperar que a gente vai ter um cronograma, uma agenda que a pessoa vai fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser um passo a passo. Mas a grande questão é ajustar o mental e o emocional, de forma que este empresário ele faça o seguinte, olha, eu consigo fazer o básico muito bem feito, porém com um planejamento, tá? E aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre o planejamento, que é o seguinte, planejamento não quer dizer que vai sair 100% do jeito que você espera. Não dá para você querer controlar a vida dizendo que tudo vai dar certo dessa forma. Não é assim que funciona. Mas, se você não planejar, dificilmente você vai chegar àquele resultado que você gostaria. Então, eu sou devoto da fé de que é importante ter objetivo, planejar e colocar uma escala daquilo que é o mais razoável para ser feito, e faça o feijão com arroz muito bem feito. Depois você vai expandindo. É assim que você olha a maioria dos empreendedores que deram sucesso. Eles são arrojados, sim, trabalham muito, sim, só que são pessoas que de alguma forma planejaram e procuraram fazer bem feito aquilo que é o prato principal, no caso da atividade deles. E aí, dentro desse programa que você faz de MSV Business, qual é o resultado que os empresários já conseguiram alcançar ou alguma base que você tem para avaliar, para a gente poder entender um pouco melhor isso daí? Maravilha. Isso é muito fácil de responder em relação a... até como eu estava comentando, vou puxar de novo... Sim, tudo bem. Sem ser redundante a questão de falar de fazer o feijão com arroz, tá? Mas realmente o que eu vejo assim que dá muito certo é o empresário que ele segue o caminho dele da melhor forma, sem arredar pé, sabe? Sem falar assim, agora eu não vou conseguir, deixa para depois. Porque olha só, você mesmo comentou, a maioria das empresas, elas acabam não tendo sucesso depois do
primeiro, segundo, terceiro ano. E o grande ponto principal é se manter firme naquilo que você está fazendo. Eu gosto muito de olhar para o passado recente e ver o histórico dos meus pais. Eu vivo pensando assim, tá? A gente tem a empresa, que é a Ação Imediata. Essa empresa ela atende 1.200 corretores de seguros e tem contrato com 12 seguradoras, tá? Só que para começar, começou com o corretor número 1, começou com a seguradora número 1, começou com o meu pai fazendo o PAP, né? O porta a porta comercial, falando com o corretor, falando, corretor de seguros quer vir ser atendido pela minha empresa? Começou assim. Aí tinha a minha mãe junto como sócia, né? Que dava o atendimento para os corretores quando precisavam de um pré ou pós-venda. Começou com ela fazendo o administrativo, o financeiro, ok? Na época eu tinha ali 14 anos de idade, então eu era um aprendiz de tudo, né? Um aprendiz de tudo na parte profissional, não tinha a menor noção ainda como estava começando, estava no colegial quando eu comecei com eles. E aí, alguns meses depois, a gente começou até com a Priscila, que está com a gente já há 25 anos. E aí a nossa empresa foi crescendo. Só que eu tenho muito esse exemplo comigo, do meu pai fazendo esse feijão com arroz, que é o básico muito bem feito, trabalhando muito a vertente de relacionamento com as pessoas. Então, o meu pai ensinou muito essa parte que, assim, é ser relacional, porque é trocar ideia, é conversar, ter empatia com a pessoa do outro lado. E é esse papo de fazer bem feitinho e fazer para fazer sempre. Igual, sabe quando a gente compra pão, aí aparece lá atender bem para atender sempre, sabe? E então eu vejo que assim, o segredo para os empresários é caminhar desta forma. É claro que dentro do processo de mentoria, eu vou ajudar o empresário a expandir esse simples, certo? Fazer com simplicidade, mas expandindo essas atividades que vão ser desenvolvidas. Trazendo especialistas para ajudar o apoio no marketing, ajudar o apoio na parte financeira, na parte de vendas e, claro, trabalhar também com inteligência artificial. Porque eu vejo o seguinte, a inteligência artificial não tem mais volta, é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias, mas o fundamental é a gente manjar daquilo que a gente está fazendo e acelerar o que a gente faz muito bem por meio da inteligência artificial. Então eu já trabalho com os empresários nesse sentido. Não, a gente pode ver que todo esse processo, mesmo como você falou aí do exemplo da empresa familiar, a gente vê muito outras empresas que têm a família, mas porém os filhos não se dedicam, não se empenham porque também não estavam interessado, e muitas vezes você pode fazer algo do projeto desse, uma mentoria, uma empresa familiar que ela vai conseguir atingir o objetivo, porque você vê lá na frente, cada um segue o seu caminho, deixa a empresa do lado, naquela que o pai criou ali, ó, Sim. Sangue e suor, né, cara, e sola, como a gente fala. É verdade. Então eu acho que é sempre importante quando a gente tem o norte, quando a gente tem alguém que possa dar uma orientada, porque vai facilitar você a atingir esse objetivo, não mais rápido, mas de uma forma melhor e mais estruturada, né? Exatamente. E na questão, então, da habilidade de um líder, o que você acha que é importante para ele? Maravilha. No cenário atual, né? Ok, primeira coisa é a visão de para onde quer ir, tá? Ter a visão de para onde você vai é fundamental. E a visão não é só algo sobre você enxergar e imaginar. É você sentir isso no coração como algo que faça muito sentido para você. Eu digo isso porque se você vai liderar também outras pessoas e não apenas a si mesmo, tá? Digo isso porque às vezes você começa a empresa sozinho, certo? Começou a empresa sozinho, não tinha mais ninguém lá contigo. Qual que é o ponto principal? Você está vendendo a sua ideia para o cliente, então você está liderando também o seu cliente. Muitas vezes você está liderando até o fornecedor dos serviços que você compra e que vai ofertar algo para o seu cliente. Então, primeira coisa, acreditar, ter a visão do negócio, sentir isso dentro do seu coração. Agora, bom, tem uma equipe junto. Não importa se é uma, 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas. Na nossa equipe, por exemplo, ao todo lá nós estamos em torno de 25 pessoas. Então, quando eu vou liderar um processo, eu tenho que ter essa visão, acreditar naquilo que eu estou fazendo, manter meus ouvidos abertos para também sentir o feedback, né, o retorno que a equipe dá sobre aquilo que a gente vai fazer. Mas, fundamentalmente, eu tenho que lembrar que eu preciso me conectar de coração com as pessoas para que elas entendam o tamanho do projeto, o tamanho do objetivo que a gente está trabalhando junto e nessa atenção de ouvir as pessoas,
também saber separar as coisas. Por quê? A pessoa que está sendo liderada pode ser uma pessoa que tem uma visão maior e mais ampla do que a minha, que estou liderando essa pessoa, então eu tenho que estar atento, porque às vezes aquela ideia daquela pessoa é sensacional, e aí eu preciso ver como viabilizar isso dentro do time, ou eu posso também estar lidando com alguém que está com uma visão também mais limitada do todo. Verdade. O que significa mais limitado? Às vezes, aquela pessoa tem menos peças do quebra-cabeça e não está entendendo o jogo completo. Então, eu, como líder, preciso entender quais peças mais do quebra-cabeça essa pessoa precisa para que ela possa entender qual é o cenário todo que a gente está envolvido e para que assim ela possa ter uma sinergia maior, uma conexão maior com o objetivo que a gente tem. Porque assim, se as pessoas estão trabalhando juntas, é para trabalharem juntas, cada uma com a sua diferença, com seu comportamento diferente. É verdade. Vamos lembrar aqui nessa aula, todo mundo tem uma educação diferente, uma família diferente, todo mundo gosta de ser tratado de uma forma também diferente e trata as pessoas de uma forma distinta também, tá? Então, a gente precisa saber lidar com todas essas diferenças que as pessoas têm no ambiente, né? E juntar isso dentro com essa visão maior que a liderança da empresa tem. Muitas vezes a gente fala, isso também no curso de empreendedor que eu fiz justamente lá na pós-graduação, ela fala sobre líder e liderança, que é uma diferença. Muitas vezes o líder nato e aquele que não, o líder que você põe lá, porque acho que o Saulo estava falando bem, é bom comunicador, mas na hora de pegar uma equipe e liderar, sim, era uma diferença totalmente, que a gente fala, não era nem antiprofissional, mas ele não tinha uma capacidade mesmo de liderança, de puxar a equipe para ele, mas ele tinha uma autoridade. E essa diferença, ela pesa muito dentro dessa sua mentoria? Exato, sim, bastante. Tanto é que dentro dessa mentoria, que é uma mentoria de 6 meses, tá? O primeiro grande encontro com os empresários, ele é muito focado em liderança e gestão, tá? Liderança porque existe um olhar primordial sobre este líder que está ali com uma missão muito forte no seu modelo de negócio, seja esse um negócio pequenininho hoje ou que já seja muito grande, muito bem estabelecido, mas começa com esse líder primordial. Beleza, esse é o primeiro ponto, tá? E o que eu gosto de passar muito para os líderes é esta visão de que nós estamos neste mundo para ajudar a servir a algo muito maior. De novo, a roupa que a gente está vestindo foi outra pessoa que costurou. A cadeira que a gente está sentado agora foi outra pessoa que projetou, que costurou, que fez toda essa almofada aqui, certo? Atrás tem toda uma equipezinha, cada um fazendo sua marcenaria, né? Exatamente. Então nós somos codependentes uns dos outros. Então esse é um ponto principal. Então, tendo essa ideia de que, opa, eu gosto do que faço, tenho uma visão bacana que isso pode me trazer dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer, isso é maravilhoso, né? Se eu consigo entender que há uma interligação entre as pessoas, melhor ainda, tá? Agora, qual é o aspecto primordial que vai se seguir daí para frente? Gestão. Gerir as coisas. Então, por exemplo, você quer construir uma casa. Eu não manjo muito de engenharia, de arquitetura, tá bom? Mas assim, eu sei que você precisa fazer a fundação da casa primeiro. Eu sei que você precisa ver se está tudo no prumo ali certinho. Você precisa construir as vigas, você precisa construir a base sólida para que você possa construir o telhado. Não dá para você construir o telhado sem você construir, vamos dizer assim, as vigas ali para sustentar toda a sua construção. E também não dá para você ter tudo isso no mapa das ideias, mas aí você não fazer nada disso, né? Então, eu sou um líder que tenho... Exato. Não executa, não vai com parte para ação, né? É verdade. Então, eu sou um líder que tem a visão de negócio, eu adoro aquilo que eu faço, e aí eu tento vender essa ideia para todas as pessoas, mas eu não estou executando, não estou entregando, não estou realizando. Vamos lembrar que realizar é tornar algo real, factível, material. Se eu não estou fazendo isso, como é que eu vou gerir o processo todo para que eu me sinta de verdade feliz? Se eu não fizer isso, eu vou sempre me sentir frustrado, porque tudo parece bagunçado, porque eu não consigo organizar as coisas com começo, meio e fim. E olha, quando eu pego no dia a dia, eu tenho um monte de tarefas lá, e aí quando eu fico tentando dar o check, né, falar, olha, essa tarefa foi feita, às vezes parece, sabe o jogo Tetris? Que vai caindo tudo, as peças mais rápidas e você precisa encaixar tudo aquilo? É o nosso dia a dia, é o dia a dia de quem está assistindo a gente agora. Então, de novo,
O processo de liderança envolve gestão, o processo de liderança envolve essa visão, esse sentir com o coração, essa empatia no comunicar com as pessoas o que a gente está fazendo, seja a própria equipe, os fornecedores, os clientes, beleza. Só que eu preciso aprender a gerir todo este processo, colocando ordem, começo, meio e fim, e tentando uma coisa que no dia a dia é muito difícil, não pegar tantos mil coisas para fazer aquilo que é o essencial. Tem muita coisa que a gente precisa aprender a falar não, né? E fazer as coisas que dá para fazer. Você não fala assim para agradar e você sabe como que é. Quando chegou lá na frente, a gente quebrou a cara. Exato. E aí acaba sendo uma sucessão de coisas que um dia vai começar alguém a falar o seguinte: ah, mas não consegue entregar o serviço no prazo. Ah, não consegue entregar com qualidade. Isso é verdade. Aí precisa ver, é algo momentâneo porque a sua empresa está expandindo? Tudo bem. Muita empresa grande faz assim. Às vezes você pega uma operadora de plano de saúde, tem casos, né? Não vou citar nomes aqui, mas acontece muito no mercado. A empresa começa a comprar uma, compra outra, que compra outra, compra um hospital. Em algum momento o serviço fica um pouquinho a desejar. Mas, quando você olha o processo da empresa, o que ela está pensando? Eu vou sofrer um pouquinho agora, mas eu vou colocar isso em ordem ali na frente. E aí meu cliente vai voltar a sentir o meu serviço com qualidade. Então, mesmo na pequena empresa, isso também pode acontecer. Existem momentos e momentos. Agora, o que não pode é ficar uma bagunça ao longo do tempo, certo? Por isso que um processo de mentoria, de consultoria, acaba ajudando a empresa, porque o empresário ele passa a olhar aquilo que ele está fazendo de uma forma um pouquinho diferente. Isso ajuda a melhorar a mentalidade e, tão logo, a entrega para os clientes, a entrega para a própria equipe e, claro, o resultado financeiro daquilo que você está fazendo. Né? Exato. Está abrangendo aí essa visão, né, de empresariado, de líder, mas ela também, dentro de uma empresa, o importante que é a publicidade de marketing. Né? De que forma que a habilidade de se comunicar ela possa revolucionar a área profissional dessa pessoa? Maravilha. Essa é uma pergunta água também, muito boa. Muito obrigado. Ó, com oferecimento aqui, ó, de Dr. Físio. Maravilha. E não é para levar não, porque muita gente vem aqui e quer levar, mas eu já estou providenciando um brinde. Maravilha, beleza. Então, assim, a sua pergunta é muito boa. Comunicação é algo essencial. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Se a gente for separar a palavra, termina com ação, certo? E começa com comum. Vamos dizer o seguinte, que uma comunicação muito bem feita é uma ação em comum entre as partes. Então, se eu tenho algo para lhe dizer, se eu conseguir dizer da forma com que você acha mais agradável e você recebe essa mensagem da melhor forma, eu tive sucesso naquilo que eu estou querendo transmitir enquanto mensagem. Uma mensagem sem ruídos, uma mensagem que é muito bem interpretada pela parte que está recebendo. Quando a gente tem uma troca, uma conversa, essa troca de versos entre as pessoas e essa mensagem ela é muito bem recebida e transmitida por ambas as partes, melhor ainda. Imagina quando você vai contratar alguém e você fala exatamente o momento que a sua empresa está passando, faz uma oferta certinha salarial para a pessoa, ela entende perfeitamente o momento da empresa e como é que ela pode ajudar a empresa a crescer. Essa é uma comunicação muito bem feita. Quando eu preparo um material de comunicação para o meu cliente, e aí eu quero dizer para ele exatamente como é que funciona meu produto, e a entrega é muito bem feita, o cliente fala, opa, legal, exatamente como você me prometeu, é como eu estou recebendo a entrega deste produto, também houve uma comunicação muito eficiente entre as partes. Então, olha só, a forma com que a gente se porta, com que a gente conversa, transmite uma mensagem claramente para outra pessoa. Quando você está falando do ambiente político, por exemplo, você tem lá um candidato a prefeito que se elege, um candidato a deputado, um vereador, um presidente da república, são pessoas que conseguem se comunicar muito bem exatamente com aquele nicho do público específico com quem eles querem conversar. Você pode dizer o que for, que ninguém é unânime, que tem quem goste, quem não goste, mas aquela pessoa aprendeu a moldar a comunicação dela exatamente para atingir aquele público. Então, quando eu dou um treinamento de oratória, de comunicação, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora com várias pessoas. Essas pessoas não estão aqui na nossa frente de forma que a gente possa ver se elas estão gostando ou não gostando do que a gente está conversando. E daqui a pouco eu vou passar, mas estão gostando, viu? Maravilha. Mas tem uma coisa muito importante,
que eu gosto muito de falar para as pessoas quando eu estou dando um treinamento de oratória, tá? Que é justamente falar o seguinte: de alguma forma a pessoa que está lá na ponta pode ser uma pessoa que ela é mais focada em resultados, então ela não gosta de muita conversinha, ela quer saber, tá, o que essa conversa vai me ajudar a melhorar o meu dia? Pode ser uma pessoa mais analítica, que ela fale o seguinte, tá, o Leandro está falando essas informações, mas quais são os dados, os estudos que embasam a informação que ele está me trazendo? Uma pessoa mais analítica, certo? Pode ser uma pessoa que ela goste muito mais de parte relacional com as pessoas, seja para apoiar a gente que está aqui conversando, e ela pode falar, nossa, que legal o trabalho que o Saulo está fazendo, eu estou aprendendo bastante, eu vou incentivar com vários likes esse trabalho e vou compartilhar este conteúdo com as pessoas mais queridas para mim. E tem as pessoas que gostam bastante do auê, da festa, e que vão falar o seguinte, legal, essa conversa que eles estão trazendo aqui, como é que eu posso pegar alguma dessas informações e brilhar numa roda de conversa quando eu tiver amanhã, depois que eu assistir esse papo entre eles? A gente vai se encontrar, né? Exato. Então qual é o desafio que a gente tem aqui na nossa conversa? Falar algo que faça sentido para a pessoa lá na ponta. E que seja qual for o perfil comportamental que essa pessoa tenha, que ela consiga receber essa informação, digerir aquilo com ela, se sentir bem com isso e transmitir isso para as outras pessoas, ou, se não for transmitir para as outras pessoas, vai levar isso para o trabalho dela de forma que ela consiga ter resultados mais efetivos. Bacana, para ver essa importância do que você está falando agora. Eu vou basear um pouco por mim, sabe? Quando você começa a abrir um pouco sua mente, voltada a um estudo, voltada a um conhecimento, voltada à área profissional, voltada ao interrelacionamento pessoal com as outras pessoas, parece que você muda um pouco, aí ninguém fala, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é chata, mas não é, você acaba selecionando como você aplicou há pouco agora, sobre a forma de comportamento, né? Dentro dessa parte da comunicação também. E eu acho que tudo que você vem falando aqui agora, ela vai ter uma importância na vida tanto do empresário, quanto do microempresário, como eu falei também, quanto daqueles que pensam em ter e montar alguma coisa. Você não precisa ter uma grana mesmo para você montar, mas você tem que ter, como você falou também, um sonho ideal e aplicar isso aí. Só que a gente não pode esquecer também que às vezes a gente acaba dividindo o lado pessoal com o lado profissional. Isso muitas vezes ele impacta numa família. Tá. Então, obviamente, você também dá dentro dessa mentoria, dos seus cursos também, como você consegue passar isso para a pessoa, para ela dividir entre o lado pessoal e o lado profissional dela, para que ela consiga ter uma vida, como a gente fala, equilibrada, né? Tá bom. Que é complicado isso daí. Muito legal o que você está falando. E eu peguei vou... pergunta mesmo, porque ele nem acho que esperava. Gostei bastante, gostei muito da sua colocação. E eu vou fazer uma provocação de volta, tá? De reflexão. E aí depois, quando a gente terminar isso aí, eu vou ver os dois para você passar para você. Tá? Então, do pessoal que está aqui, porque já não está. Maravilha, maravilha. Depois deve ter as perguntas aí do pessoal. Né? Esse daí eu já faço. Maravilha. Mas você falou agora sobre essa questão do aspecto pessoal e do aspecto profissional. Quero lançar uma reflexão diferente. E se a gente não olhar dessa forma, que há uma divisão entre o lado pessoal e profissional? E se a gente trouxer pra gente que nós somos quem nós somos? O Leandro, nas características que eu tenho, né, de personalidade, lógico que eu tenho papéis distintos no dia a dia. O Saulo também é um cara que tem as suas características principais e também, lógico, eu sei, a gente assume papéis diferentes, né? Então a gente tem um papel diferente como pai, pô, de acordo com a idade do filho, né? Seu filho já tá maiorzinho, meu filho menorzinho. Então, na hora que eu vou brincar com meu filho, não é, obviamente, o Leandro que vai falar de negócios. Isso é verdade. Eu tô brincando com meu filho como se fosse uma criança igual ele. E, claro, na hora que eu tô educando ali, a minha experiência é muito menorzinha do que a sua, certo? Pelas idades dos filhos. Mas, assim, lógico, eu vou educá-lo da melhor forma para que ele possa se desenvolver como um ser maravilhoso, uma pessoa que vai aproveitar a vida da melhor forma. Então é um papel, Leandro pai, há o Leandro marido, há o Leandro empresário, o Leandro filho, o Leandro irmão, certo? Então as pessoas que estão assistindo a gente também têm esses papéis distintos. Então quando a gente está em contato com as pessoas com quem a gente está conversando e a gente está exercendo aquele papel, é natural que pareça que a nossa característica mude um pouquinho. Eu estou falando aqui muito formal agora. Se eu tivesse em casa, provavelmente, eu ia estar falando já com umas frases um pouquinho mais escrachadas, certo? Ia sair uns palavrões, ia sair umas palavrinhas pela metade, né, abreviando as palavras, certo?
Aqui eu estou tomando cuidado, naturalmente, de falar com uma eloquência diferente, normal, Entendido para o certo? público, né? Mas é o mesmo Leandro na essência, com as coisas que eu acredito, com aquilo que eu penso sobre a vida, com aquilo que eu estou disposto a aprender. Então eu vou conversar com o Saulo. O Saulo tem uma carreira brilhante, eu paro para conversar com ele e vai me ensinar um monte de coisas. Ou como um dia, quando a gente Diverso, né? tava... Também tem mais, né? O dia que a gente estava na casa da Sol, né? Eu lembro, uns anos atrás. Aí eu tava com os problemas de postura, aí você pegou um cabo de vassoura lá e falou, Leandro, olha aqui, ó, seu braço como é que tá, ó. Ele nem pagou. Uma consultoria gratuita, né? É verdade. E aí, ali, pô, a gente brincando em casa, conversando e tal, e ele me trazendo o aprendizado todo que ele tem da vida dele, que ele estudou para isso, que ele desenvolveu para isso, e eu tendo a oportunidade de aprender gratuitamente naquele É momento, mesmo você, certo? que a gente também fica aqui sempre acompanhando, né, o seu trabalho, e é por isso que eu foquei nessa pergunta, Uhum. mas porque como você dá um outro momento para um empresário, o empresário normalmente ele é focado nas coisas, ele quer Tá. vencer, ele quer Sim. criar, e quando ele cria aquela coisa, ele já parte para uma outra coisa. Tá. Aí os filhos reclamam, a família, a esposa reclama, né, porque, Tá. pô, você não fica em casa, você chega tarde, as crianças já estão dormindo, você já sai de manhã, as crianças foram para a escola, Sim. sabe? Então, dentro da associação comercial, que a gente aprende muito também sobre isso daí, sobre empreender, sobre também você lidar com os seus negócios, a gente via muito do pessoal que trabalha. Eu não recrimino, não, Tá. sabe, Leandro? Porque eu acho que na vida a gente tem que ter essa ambição. É a Sim. ambição que move as pessoas a vencer, a conquistar alguma coisa, né? Tá. Só que às vezes a gente acaba deixando de lado um pouco o Uhum. âmbito familiar, que nem, vamos supor, Tá. o seu pai com a sua família, vindo com a sua empresa. É óbvio, uma época em que você estava pequenininho, mas seu pai estava trabalhando. Eu Claro. conheço seu pai há muito tempo. Seu pai Sim. sempre foi um cara trabalhador, um cara que venceu e está onde está hoje, porque merece onde está. E a família também, graças a Deus, né? Tá. Então, eu acho que essas informações, ela é muito importante, porque tem uma linha muito tênue, né, cara? Tem. Entre a parte profissional e a parte pessoal, e você acaba esquecendo um pouco de lado. Gostaria de aproveitar isso que você está falando agora, e eu espero conseguir me expressar muito bem, tá? Indo muito Contigo e bem com aqui, todo ó, mundo daqui a que pouco eu vou está falar. e com todo mundo que está assistindo a gente agora, tá? Eu acredito muito que o que você está falando tem muito mais a ver com sabedoria de como viver a vida, ok? Do que necessariamente essa questão da ambição, das conquistas, etc. Vamos lá, eu gostaria de explicar isso que eu estou pensando por partes, tá bom? Meu pai, por exemplo, um cara que rala desde que é criança. Um dia a gente estava passando de trem, a gente parou na estação de Guaianazes, aí meu pai falou assim, filho, quando eu tinha 11 anos eu vendia bala aqui, tá? Então assim, é um cara que rala desde sempre. Eu já vi o meu pai com momentos hiper felizes com tudo aquilo que a gente estava fazendo e alguns momentos também naturalmente estressados, Espelho, né? porque pô, tem a empresa, a sobrevivência da empresa, o desejo também do meu pai de querer se dar, ele é muito relacional, o meu pai, né? Então dele querer se dar bem com os clientes e nem sempre tudo sai exatamente como gostaria. Mas meu pai é um cara de muito sucesso. Só que o meu pai é um cara que sabe, quando eu falo sucesso, não é só o sucesso financeiro, o sucesso material, mas o meu pai é um cara que sabe viver, sabe? Ele é um cara que ele tem uma facilidade para felicidade, uma felicidade para ser um coração expandido com as pessoas, sabe? Isso é muito bacana. Então, quando a gente fala sobre isso que você está comentando, sobre, poxa, a vida do empresário, o trabalho, a dedicação, eu acho que é muito sobre sabedoria. Então, vamos lá. Eu estou falando aqui, falei do meu pai. Tem a forma com que eu assimilei as coisas, né? Então eu lembro de quando eu era criança, meus pais estavam passando um momento muito duro numa empresa que eles tinham, tá? E de alguma forma eu trouxe, com 10 anos de idade, eu trouxe aquela atenção para mim, pensando assim, uma pergunta interna, como é que a gente faz para que isso dê certo? Por quê? Meu entendimento já quando eu tinha 10 anos de idade, poxa, meus pais estavam sofrendo naquele momento da empresa. Então, quando eu tinha ali 14 anos de idade, 4 anos depois, eles estavam com uma outra empresa, né, em início, que é a Ação Imediata, eu sempre tive uma pergunta interna comigo. Como é que eu posso fazer para isso dar certo, tá? Isso traz coisas maravilhosas, o bônus, e traz coisas delicadas, que são o peso, tá? Então, do lado bom, é assim, eu sou um cara focado em fazer a sorte acontecer, né? Focado em soluções, organização, em produzir as coisas com regularidade, a ser tolerante com várias coisas que vão surgindo no caminho e sou um cara focado em esforço, né? Então eu estou trazendo aqui uma coisa que eu aprendi com um consultor uma vez, que ele fala assim, a sorte, tem muita gente que fala o encontro do preparo com a oportunidade,
mas esse consultor, ele trouxe sorte com essa palavrinha que separa em 5 letras, ó. S de soluções, uma pessoa que não é focada em problemas, mas sim em soluções, eu aprendi muito dessa forma. O de organização, focar em processos, organização no que você está fazendo. R de regularidade, que é a constância do que você faz, beleza? Aí depois você tem a letra T de tolerância, ter paciência, porque as coisas não vão acontecer sempre do jeito que você quer, então tem que ter a tolerância, desenvolver isso no dia a dia. E o E de esforço extra, seja o melhor naquilo que você pode ser com as suas capacidades ali no dia a dia, certo? Então, ao me perguntar como é que eu posso fazer isso melhorar, eu trouxe esse bônus, que é como é que a gente ajuda a empresa a crescer, as pessoas a se desenvolverem melhor em performance lá no nosso trabalho. Beleza. Mas tem a parte do ônus disso tudo, tá? Que é se pressionar bastante, querer sempre um resultado que não vai chegar à perfeição, mas criar uma atenção maior para resolver algo que você quer efetivamente fazer, ficar pensando demais sobre aquilo, e aí você acaba virando um projeto de workaholic, né? Aquela expressão em inglês que fala do viciado em trabalho, certo? Então, perde-se muito do momento presente, que é o prazer de você estar em família, com os amigos, de você brincar, de você estar com o filho, por quê? Você está sempre pensando no que vai acontecer lá no trabalho. E aí gera um problema, porque às vezes as coisas já estão boas, já está tudo muito bem. A hora que tiver que resolver as outras coisas, você vai resolver. Não tá muito, né? Mas a gente quer um pouco. Exato. Vamos cuidar, né? Então, aí vem a ansiedade, aí tá sempre querendo uma coisa diferente, então esse é o ônus. É a parte que não é legal do processo. O desafio, como eu falei, é buscar o simples, é buscar ter mais a felicidade naquilo que você está fazendo, se pressionar menos, e é uma coisa que eu vou procurando fazer na minha vida. Por isso que tem o autoconhecimento, por isso que a gente vai procurando ou ler mais, conversar melhor, ter as nossas terapias, aprender a digerir as coisas dentro da gente, para a gente enxergar as coisas de um jeito realmente diferente. E aí, por último, Saulo, te agradecendo de novo você ter falado sobre isso, quando você puxou esse tema de falar do empresário, que ele fica demais lá na busca, às vezes acaba sofrendo. Ele vai até amanhã. Às vezes, dizer realmente assim, para a gente relaxar um pouco mais das nossas angústias. E eu queria fechar esse papo aqui, essa questão que você perguntou agora. Ontem eu estava rodando o feed do Instagram, e apareceu um conteúdo de uma pessoa que eu nem sigo ela, e essa pessoa postou um vídeo daquele ator, o Jim Carrey, que fazia o Máscara, lembra? Né? Tá. Fazia vários filmes famosos aí, né? E o Jim Carrey é um baita de um ator. E tem um vídeo de uma premiação que ele chama atenção, ele tá num momento feliz, ele tá recebendo o prêmio, mas ele chama atenção para uma coisa que acontece silenciosamente nas nossas vidas e muitas vezes a gente não presta atenção. Que ele fala o seguinte: eu estou aqui ganhando minha segunda premiação. Eu estou feliz porque eu estou ganhando minha segunda premiação. Quando eu for embora, eu serei feliz porque eu sou um cara com 2 prêmios. E quando eu for dormir, eu vou sonhar com a minha terceira premiação. Porque eu estou sempre procurando algo a mais. Só que ele fala isso de uma forma que é uma crítica velada àquilo que a gente vive, que é sempre querer um algo a mais. Não ficar satisfeito com Exato. E aí eu acho que é o grande ponto da vida, que eu procuro também olhar muito para esse equilíbrio comigo. Até onde é o ponto de onde eu quero realmente estar, que eu vou me sentir muito bem com aquilo que eu estiver vivendo. Lógico, eu tenho que viver o presente de uma forma bacana, mas eu quero dizer até onde eu quero ir, beleza? Profissionalmente, por exemplo, tá? Mas tomando esse cuidado para que quando chegue naquele momento, não esteja já querendo outra nova coisa, necessariamente, mas de uma forma forçada, mais por uma insaciedade do que por uma coisa que é o caminho da vida, né? Olha, é o desafio isso. Vou te falar uma verdade, assim, às vezes me comove muito essas coisas, eu sou muito sensível a isso, até porque eu fui um cara que eu também batalhei desde os 11 anos, o meu pai também teve uma posição boa, queria que eu estivesse trabalhando na empresa que ele trabalhava, mas eu quis buscar trabalhar por conta. Seu pai também foi um anunciante do jornal que eu tive, sabe? Então por isso que eu tenho o maior carinho por ele, por essa família também. Eu acho que essas informações que você passa, ela não serve só para o empresário, mas como eu falei há pouco, ela até serve na vida pessoal para a gente, porque tudo, na verdade, é um empreender. Qualquer projeto que você faça na sua vida pessoal, ela tem uma batalha, ela tem um lado difícil, mas ao mesmo tempo você tem que ver ali, além da linha do horizonte, entendeu? Para que você consiga atingir essas coisas. Eu realmente bati um pouco de cabeça em algumas coisas, sabe?
Mas graças a Deus, Deus é bom e sempre a gente está ali buscando o melhor. E hoje você começa a vivenciar algo diferente. Para você ter uma base, esse podcast, ele já vem do trabalho do jornal que eu tinha, sabe? E muitas vezes o pessoal gosta porque eles falam, Saulo, eu vejo vocês muita vontade, você conversa, é isso que eu quero, sabe? Que você que está aí participando, ouvinte, que você que está mandando as nossas perguntas que eu vou passar aqui para ele, que ele vai chorar daqui a pouco, hein? E isso que eu acho que é legal, sabe? Essa interação, mas uma coisa à vontade, sabe, Leandro? Porque eu acho que a vida da gente, ela não é só mostrar um status. Sim. É lógico que é legal você ter uma conquista, você ter os seus méritos, você ter umas honrarias, mas o básico mesmo é você ter a essência da pessoa que você é. Isso não vai mudar. E tá de parabéns, viu? A gente vai ter mais coisas, que não vai chorar, não. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, ó, porque eu sei que você vai... Mauro Vilela, vamos pra cima, amigão. Olha aqui quem está chegando. Abdiel Pereira. Oh, maravilha. Papai. Muito boa noite, excelente entrevista para todos. Sol Pereira tá assistindo aí, não vou nem falar que é Sol, né? Você vai ver aqui, viu? Tem mais aqui, pessoal, deixa eu só mudar. Diandina Menezes, tive o imenso prazer de conhecer esse grande homem que inspira tantos, inclusive a mim também. Inês Silva da Luz, para mim foi um orgulho ter conhecido este glorioso palestrante. Natália Silva, excelente palestra. Licão Carvalho, deixa eu ver aqui, porque ele vai subindo aqui. Também estava, mas eu já mudei aqui agora, vou pro YouTube. Ari, quero emagrecer, deu um cumprimento. Solange Pereira, boa noite, Saulo Pereira, Leandro Henrique, que ela tá nos dois, hein? Maravilha. A sogrinha. Sidney Boy, boa noite aos profissionais Leandro Henrique, Dr. Saulo Pereira. Mais uma segunda-feira de boas informações, obrigado a participação, viu, Sidney? A Solange Pereira, novamente, excelente entrevista. A comunicação é universal entre os homens para todos a evolução. Isso acho que é a base que é importante mesmo, viu, Leandro? E aí, então, vou te dar mais uma pergunta. Quais os maiores desafios enfrentados para manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o profissional? Acho que ela não foi essa daí, não, né? Não, é porque era quase a mesma pergunta. Parecido com o que a gente acabou essa daí ela vai nos nos desafios, né? Exato. Sim. Pode falar. Eu vejo realmente o desafio com a gente que recebe tanta informação todo dia. Você abre o celular, você recebe uma mensagem no WhatsApp, aí você vai para um Instagram, aí você pega um e-mail do trabalho, aí aparece alguém para conversar na sua frente. A nossa cabeça fica um turbilhão, né? Fica mesmo. E aí quando a gente vê, a gente está com a cabeça muito agitada, pensando em muitos assuntos ao mesmo tempo, e às vezes é até difícil a gente parar e organizar cada coisa na sua caixinha, cada coisa na sua vez, né? E ter essa expertise, ou posso chamar de simplicidade ou sabedoria mesmo, é um desafio, tá? Da gente conseguir arrumar mentalmente o nosso dia a dia para ter um equilíbrio maior, para a gente poder desenvolver as atividades que a gente gosta e que a gente sente prazer, né? Aquele prazer saudável em fazer. Então isso também ajuda a gente a ter um equilíbrio. Tem uma atividade, Saulo, que eu gosto muito, tá? Tem uma atividade que eu gosto muito. Vou te falar que nas últimas semanas eu tenho praticado menos do que eu gostaria. Eu tenho praticado mais, ou no momento da minha prece de início do dia, ou do final do dia, mas eu deveria praticar isso mais ao longo do dia, Correto. tá bom? Que é a gente conseguir ter momento para meditar, ter tempo para a gente refrescar a nossa cabeça. Eu digo isso porque é muito comum, quando a gente quer relaxar, a gente vai procurar mais informação. A gente vai pegar um celular, né? Vai rodar numa rede social, pensando assim, agora é meu momento de relaxamento. De fato, você está abstraindo... emocional, né? Exato, está abstraindo de uma outra coisa que você estava pensando, exato, e vai dar uma relaxada ali no feed de notícias ou das coisas que vêm para você. E aí a gente fica com a cabeça ardida, como tem alguns amigos que falam sobre isso, né? A gente deixa a cabeça ardida, porque na hora de relaxar, vou ligar um filme no Netflix, vou receber mais informação. E uma das coisas que a gente pouco faz, e eu vejo as pessoas pouco fazendo, que tal um momento para fazer e pensar em nada, tá? Que é basicamente você sentar na cadeira que você tá, você deitar onde você estiver, deita na grama, ou em pé, onde você estiver. E aí você para de pensar nas coisas e exercita uma meditação, eu vou sugerir aqui agora, tá?
que é a meditação da atenção plena, ou em inglês um termo chamado de mindfulness, tá? Ou em português mesmo, meditação da atenção plena, tá? É algo que eu gosto muito, e quando eu fui fazer a pós-graduação em Neurociências e Psicologia Aplicada, que você comentou no começo do nosso papo, eu fui fazer essa pós-graduação lá no Mackenzie. O Mackenzie tem um polo maravilhoso para neurociências, um laboratório maravilhoso. Então é um nível altíssimo mesmo de trabalho que o grupo, né, de coordenação dos professores desenvolvem lá, tá? E quando fui fazer a pós-graduação, tinha um motivo muito grande. Eu tinha algumas formações em área comportamental, em programação neurolinguística, e eu gostava muito de pensar o seguinte: como é que a gente consegue, por meio da neurociências, comprovar aquilo que outras áreas, talvez não tão científicas, já falam? E aí eu entendi que em neurociências você tem muito estudo falando de muita coisa muito interessante. E uma das coisas que me chama muita atenção é como é que você contribui para que uma pessoa ela tenha uma performance de vida melhor, como é que um empresário consegue ter uma performance de vida melhor, e uma das sugestões é aprenda a meditar, tá? Tem uma série muito legal que é possível assistir no Netflix, que ela se chama Billions. E essa série, ela fala de um bilionário. Passando um monte de coisa boa. Ela fala de um bilionário e fala de um procurador-geral lá dos Estados Unidos. Então, esse procurador-geral, ele vivia querendo caçar esse bilionário porque ele achava que esse bilionário fazia algumas coisas fora das regras e das leis lá nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? E eu vou voltar ao assunto já na meditação, tá? Em uma das cenas, mostra o bilionário sentado numa poltrona no escritório dele, com os olhos fechados. Daqui a pouco o celular dele desperta, e aí o que eu entendi? Opa, tá mostrando ali que esse cara, para ter uma alta performance no que ele faz, e ele conseguir os melhores investimentos, os melhores retornos financeiros, ele tira alguns minutos do dia para meditar, que é basicamente um fazer nada. Tá bom? Beleza? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Do outro lado, mostra o procurador lá dos Estados Unidos, que é o cara que pensa em leis e como que ele quer prender esse bilionário. Basicamente, essa é a trama da série. Aí mostra aquele escritório todo ali do procurador americano, e aí ele tá lá sentado, mesma coisa, desperta o celular dele, ele estava meditando e colocou o celular dele para despertar dentro de alguns minutos. Olha que interessante, tá? Então a série provoca mostrar que pessoas de altíssima performance já entendem que tirar alguns minutos do seu dia para investir em meditar ajudam a ter uma performance melhor. Então, agora eu quero dizer o seguinte, como é que isso de fato funciona, tá? Quando a gente fala sobre a meditação da atenção plena, e eu coloquei isso como objeto do meu projeto de conclusão de curso na pós-graduação em neurociências, eu coloquei justamente essa temática sobre como é que a gente consegue uma melhor performance, um equilíbrio melhor de vida e se estressar menos no nosso trabalho, se estressar menos com tudo aquilo que a gente faz. E então, o que acontece? Existem vários estudos, tá, Saulo? Vou falar alguns deles aqui, que falam sobre como que esse momento nosso de meditar ajuda a melhorar a nossa qualidade de vida. Então agora eu vou para a parte mais como é que funciona e falo sobre a parte científica, tudo bem? Beleza? E aí a gente vai conseguir refletir mais sobre essa qualidade de vida. Bom, em primeiro lugar, a parte prática. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo meditar porque a minha vida é muito agitada. Tem um cara que eu admiro muito que se chama Murilo Gun, tá? Ou Murilo Gun, tá? Que ele é um cara que ele fala uma coisa básica que é assim: se você acha que meditação não é pra tu porque tu é muito agitado, então é pra tu mesmo, porque você precisa aprender a ficar mais tranquilo, certo? Beleza? Então, aqui ele fala o seguinte: o monge budista já medita, ele já é tranquilo. Então, se ele quiser meditar menos, ele tá bem. Agora, a gente que é agitado precisa aprender a se tranquilizar mais. Ou seja, buscar menos informações, relaxar. E aí o que a meditação da atenção plena fala? E aí já eu complemento com os estudos que falam bem sobre isso. Ela fala o seguinte: que tal se você, onde você está aí, procurar dar uma relaxadinha, pode fechar os olhos, e aí quando você fecha os olhos, você está prestando atenção, lógico, na minha voz aqui agora, só que você presta atenção só no tato. O toque da sua roupa na sua pele, o toque do seu cabelo em você, a temperatura do ambiente, e não presta atenção em mais nada, não pensa em mais nada. Só relaxa, geral, né? desliga.
Depois de alguns instantes, só respirando ali tranquilamente, presta atenção na sua audição, os menores ruídos, os ruídos mais longe, da sua rua, de onde você estiver. Depois, presta atenção no paladar, no olfato. E aí, daqui a alguns instantes, você abre o olho. E ao invés de você ficar caçando informação, porque a gente é muito visual, né? Gosta de caçar informação, deixa vir a imagem até você. Eu confio que você vai conseguir prestar atenção em mais detalhes da sala do que você estava prestando atenção antes. Por exemplo, a gente está conversando aqui, só de eu ter falado isso para vocês, eu já percebi vários detalhes do piso aqui que eu não tinha prestado atenção desde a hora que eu tinha sentado aqui para conversar com você. Entende? Olha que interessante. Então, é a gente se permitir deixar as informações virem e a gente perceber o mundo pela parte sensorial, tá? Então a meditação, se você fizer isso poucos minutos, 2 minutos, 5 minutos por dia, já vai dar uma diferença enorme em como você presta atenção na vida. Caminhando para a parte de neurociências, o que eles descobriram? Existe uma parte dentro do nosso cérebro, que é a amígdala, que ela vai pulsando cada vez que a gente recebe muita informação, estresse, as emoções do dia a dia, e a gente vai secretando o hormônio do cortisol. E a gente vai ficando estressado. E aí essa parte vai deixando a gente pilhado. Só que quando a gente começa a exercitar a meditação, a gente dá uma relaxada, a amígdala, que fica bem no meio do cérebro, ela relaxa, ela para de secretar tantos hormônios do estresse, ela relaxa, gente, relaxa. E aí sabe o que acontece? Essa área daqui da frente, que é chamada de córtex pré-frontal, ela começa a ficar mais ativada. Em neurociências, quando eles fazem testes com as pessoas, existem vários tipos de testes, mas aqueles testes por imagem conseguem ver as áreas do cérebro que aumentam a temperatura de acordo com o uso no momento. Então a área da amígdala no meio do cérebro, com a meditação, ela relaxa, dá uma resfriada um pouquinho. Eu vou usar bem esse termo, tá? Dá uma resfriada, não é exatamente isso que acontece, mas a área que fica mais ativa é a área onde você toma decisões, que é aqui na frente. Então, se você quer tomar decisões melhores na sua vida, que tal você dar uma relaxada a mais? Para complementar, tá, Saulo, aquilo que eu estou falando aqui, eu sei que está um pouquinho extenso o que eu estou comentando, mas espero que esteja sendo produtivo. Tem alguns estudos muito interessantes que podem ser comentados. Tem um estudo que foi feito lá atrás, tá? 1998, na universidade lá no Arizona, nos Estados Unidos. Eles pegaram 78 estudantes de medicina. Olha, medicina, imagina o seguinte, o jovem vai estudar medicina, se sente pressionado pela família, pelos pais, aí ele quer ir bem naquilo que ele está fazendo, aí chega lá na hora da sala de cirurgia, ele se sente pressionado porque tem a pressão de ter uma vida salva ali na frente. Então essa pessoa, gente, ela tem um peso natural que recai sobre ela. Então o que eles fizeram? Um estudo com 78 pessoas que atuavam na área de medicina, que sentiam essa pressão de vida, até uma tendência para depressão, e essas pessoas começaram a praticar meditação ao longo de 8 semanas. 8 semanas praticando meditação. Eles viram que eles começaram a se tornar mais empáticos, desenvolver empatia maior com as pessoas, diminuíram essa pressão sobre si mesmos e o ímpeto, né, mais depressivo diminuiu isso sobre eles, começaram até a desenvolver melhor as suas crenças espirituais. Vamos caminhando um pouquinho mais para frente, tá? Em 2012 fizeram um estudo também nos Estados Unidos, vou complementar daqui a pouco com um estudo aqui no Brasil, tá? Mas em 2012 teve um estudo também lá no estado do Michigan, tá? E o que eles fizeram? Eles pegaram uma porção de pessoas que tinham ido combater lá no Iraque, no Afeganistão, e estavam sentindo sintomas de estresse pós-traumático. Imagina você ir lá para uma guerra, você ouve explosões, você vê pessoas morrendo, e aí quando você volta para o seu país, você vai dormir, e aí você ouve um estouro na vizinhança, você pensa que é um tiro, e você acorda suado, desesperado. Então é algo que a pessoa traz para a vida dela, tá? Então, processo de terapia com essas pessoas, né? O governo americano providenciando tudo isso, e aí eles fizeram um estudo, nesse caso, de 16 semanas, e essas pessoas também relataram, tá? Eles separavam em grupos, pessoas que não participavam desse processo de meditação e pessoas que participavam do processo de meditação. E as que participaram ao longo de 16 semanas relataram realmente uma melhora muito grande no seu convívio pessoal, na sua forma de ser, diminuindo uma parcela grande daquele trauma, tá?
E aí, por fim, vou contribuir aqui com o último estudo, tá? Tem um estudo que foi feito aí em 2018, tá? Aqui mesmo na Universidade Mackenzie, em São Paulo. E aí eles pegaram 90 pessoas, tá? Que voluntariamente quiseram participar, dividiram essas pessoas em 3 grupos. Um grupo de pessoas que não praticava meditação, um grupo de pessoas que praticava meditação da atenção plena, que é essa que eu comentei com você, de você aproveitar, dar uma relaxada ao longo do seu dia, não pensar em nada e exercitar isso. O pensamento vem para sua cabeça, você deixa ele embora. Você sente uma dorzinha no seu corpo, você sentiu a dor, mas deixa aquilo navegar. Vai sentindo a percepção. Essa é a percepção da atenção plena, o mindfulness, tá? Então, 30 pessoas nesse estudo não meditaram, 30 meditaram atenção plena e outras 30 pessoas praticaram uma outra meditação chamada de meditação dos corações gêmeos. Qual que é a diferença para essa meditação? É uma meditação que a pessoa procura relaxar, mas naquele momento ela direciona seus pensamentos bons de coração para que outras pessoas no mundo recebam. Então essa pessoa ela acredita que seu pensamento está enviando fluidos, né, amorosos, carinhosos para outras pessoas para que elas possam ter a cura no mundo. Acredite, nosso pensamento navega por coisas que a gente às vezes nem tem noção, mas acredite, quanto melhor você pensar sobre a vida, melhor você pensar sobre o seu negócio, sobre a sua família, mais você fizer prece em silêncio pelas pessoas, elas vão receber esses bons fluidos, tá? Então, nesse estudo no Mackenzie, o que eles concluíram? As pessoas que meditam, seja da atenção plena ou essa dos corações gêmeos, que é essa meditação que você impulsiona um pensamento positivo sobre as outras pessoas, essas pessoas, esses 2 grupos, que dá 60 pessoas, 30 no grupo, 30 no outro, tiveram ou relataram experiências muito melhores de vida do que aquelas 30 pessoas que continuaram no agito e não dedicaram mínimos minutos do seu dia para meditar, para não receber informações em demasia, tá? Então, eu sei que eu falei muitos minutos aqui, mas você falou sobre buscar o equilíbrio. Eu gostaria de contribuir com essa informação para que as pessoas busquem algo que seja bacana, que não seja algo que vá agitar ainda mais a sua mente. É algo que eu busco também melhorar a cada dia, tá? Não, é importante, Leandro. Eu já sabia que a sua entrevista hoje seria uma aula, na verdade, é uma mentoria gratuita, viu? Que passou aqui para todo mundo. E normalmente, para você ter uma base, a minha entrevista aqui vai em 45 minutos, às vezes chega por 50. Nossa, por sorte está dando 1 hora. Então eu queria fazer a última pergunta para você, e essa eu acho que ela é importante até demais. O que pode começar a gente a fazer hoje, mesmo que seja pequena, que ela possa melhorar a nossa vida? Pensamento positivo, mentalidade positiva. A gente vive num momento que tem muita coisa que é falado, muita coisa que é sentida no nosso coração, que está invertida. Às vezes a gente pensa coisas que não são legais, a gente sente coisas que não são legais. Se a gente conseguir se abrir para pensar melhor as coisas, a gente vai estar um pouquinho mais no passo do que Jesus tentou passar para a gente de informação, que era da gente viver um caminho melhor, a gente viver a vida de uma forma mais gostosa, mais amorosa. E se Jesus disse isso pra gente é porque ele sentia que Deus, quando criou tudo que a gente vive, também foi pra gente viver melhor. Então, se a gente melhorar o nosso pensamento para ser um pouquinho mais positivo, um pouquinho mais, se a gente sentir isso um pouquinho melhor, a gente vai estar um passo a mais na nossa escala de evolução. Então, acho que é isso que a gente pode fazer. Bacana, viu? Só para finalizar aqui, a Ioná tá parabenizando aí a sua fala, e ela acha que é muito importante, pede para voltar mais vezes. Lógico que vai ter que voltar mais vezes, toda hora. Maravilha. Que, graças a Deus, a gente está com a agenda fechada até janeiro, mas Maravilha. eu vou marcar para você voltar de novo. Tem um Freitas, um grande amigo meu também, que ele dá umas palestras muito boas, vai vir também. E a gente quer trazer justamente esse conteúdo para as pessoas, né? Para que a gente possa dividir conhecimento e, ao mesmo tempo, nessa divisão de conhecimento, você acaba auxiliando tanto na parte da saúde, que é dentro da minha área da fisioterapia, ou de alguns médicos que a gente vai trazer aqui também, quanto na sua área de mentoria, na sua área profissional também. Você é uma pessoa que sempre foi humilde, né? Uma pessoa que a gente espera que tem uma luz muito boa. Eu acho que é bacana isso daí, porque você consegue tentar transmitir alguma coisa de bom, seja ele para o empresário, ou seja ele para a pessoa que está lá em casa, seja ele para a dona de casa. Sempre a gente tem uma palavra que ela pode ser um conforto para alguém. Eu te agradeço, viu, Leandro? Agradeço a vocês, ouvintes. Peço até desculpa, mas vai voltar mais vezes. Mas é bom, bom demais. Eu gosto muito, Convite Leandro. aceito. Na época do meu jornal, eu fiz um curso, foi lá no
hotel de Guararema, sabe? 2 dias. Mas todo mundo chorou, velho. Acho que deve ser essa mesma coisa sua aí também, né? A gente vai ficando emocionado porque a gente vai vendo que isso, ela consegue, a palavra entrar um pouco ali dentro da gente, quebrar aquele muro, aquela parede, né, velho? E a coisa vai. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado a vocês, ouvintes, também. Maravilha. E agradecendo aqui a participação de todos vocês. Sei que esse vídeo vai ficar gravado, então pode ser espalhado também para as pessoas que você tem um carinho, afeição e que você sinta que essa palavra que a gente trouxe aqui hoje faça sentido para essas pessoas. Então pode compartilhar à vontade. E eu quero também te parabenizar pelo seu trabalho, por tudo que você tem desenvolvido aqui também nessas entrevistas e essa luz que você irradia de você também para as pessoas. Trazer com isso, esse trabalho muitíssimo bem Dividir feito. nossos bens com todo mundo, não é os males. Bem, porque tem pessoas só pensamento positivo, como você falou há pouco agora. Quando a gente faz essa meditação, até mesmo na fisioterapia a gente pede para o paciente fazer isso, porque parece que não, e não é muito, hein? 5 minutos, pode ser 10 minutos. Aí quando fala meditação, a gente pensa que vai ficar lá. Sim. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos vocês, boa noite, viu? Obrigado.